Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um especial do mês. Vamos falar sobre a história de Nostradamus. Roda a vinheta. Michel de Notre Dame, ou popularmente conhecido como Nostradamus. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre este cara, sendo que ele nasceu no dia 14 de dezembro de 1503, em Saint-Rémy de Provença, que fica localizado ao sul da França. Ele chegou ao mundo nos primeiros anos do governo francês, principalmente no momento que houve o Renascimento francês. Ele acabou se tornando um grande e renomado vidente, que acabou publicando inúmeras profecias e livros com algumas previsões bastante obscuras, e que desde então acabaram se tornando bastante famosas. O seu pai, chamado James de Nostradamus, ele era um comerciante de grãos, cuja família tinha se convertido do judaísmo para o cristianismo. Isso era um resultado da perseguição sob a ascensão do rei Luís XII. E sua mãe, Rainière de Saint-Rémy, ela teve vários filhos, sendo que Nostradamus era um dos mais velhos. E ele tinha muitos conhecimentos entre línguas, muitas delas clássicas, como o latim, astrologia e ocultismo. Isso se deve graças aos conhecimentos do seu avô, que acabou repassando para ele. Bom, na adolescência, Nostradamus ele foi educado na escola de Avignon, e mais tarde ele estudou medicina em uma universidade chamada Montpellier, sendo que seus colegas de classe o cultuavam bastante por ele ter um grande poder de memória, e principalmente pelo seu grande espírito brincalhão, e também por uma vasta inteligência em aprender coisas novas. Bom, nesta época, no final de 1520, a universidade onde ele estudava acabou suspendendo as aulas devido a uma grande epidemia de peste negra na época, onde muitas pessoas estavam morrendo e não existia qualquer tipo de tratamento. Bom, com todos esses conhecimentos adquiridos, Nostradamus ele decidiu fazer uma viagem até o sul da França, com o objetivo principal de cuidar de vítimas desta peste negra. Bom, esta pandemia ela foi bastante conhecida, principalmente na Idade Média, como peste bubônica, e ela se propagava principalmente com a superpopulação de ratos. Isso acabou se originando principalmente da Ásia e foi repassando diretamente para toda a Europa. E ela se propagou bastante, principalmente no século XIV, onde os surtos repetitivos acabavam dizimando populações de muitas cidades, principalmente através dessas pulgas que estavam nesses roedores. Bom, essa doença não tem o que falar, ela foi altamente contagiosa, e muitas pessoas morreram, sendo que ela era rápida e dolorosa, e muitas das vezes causava delírio entre as pessoas, e deixava grandes pústulas negras nas pontas dos dedos das pessoas, por isso que foi chamada de peste negra. Sendo assim, Nostradamus ele acabou ficando bastante conhecido, principalmente pelo grande tratamento que ele vem propagando para curar esta peste negra. E a sua cura ela consistia simplesmente em fazer a limpeza do corpo da pessoa e a administração de vitamina C aos seus pacientes. Bom, no ano de 1534, ele acabou casando com uma mulher da cidade de Montpellier. E ele acabou tendo 2 filhos, um menino e uma menina. Bom, esta praga ela acabou atingindo a região onde ele vivia, a cidade chamada Agen. Como ele estava ocupado demais com a suposta busca pela cura da população, Nostradamus ele não conseguiu salvar a sua mulher, muito menos seus filhos. E todos eles morreram. Este homem, que impressiona até mesmo as pessoas mais céticas, nasceu no sul da França em dezembro de 1503. Ele se formou em medicina, mas sofreu uma grande decepção quando a mulher dele e os 2 filhos morreram numa peste, sem que pudesse fazer nada para salvar os 3. Nostradamus se casou de novo com uma viúva rica, com quem teve mais 6 filhos. Foi nessa época que passou a se dedicar às profecias. E uma delas, a morte do rei Henrique II, fez de Nostradamus um homem famoso, protegido dos nobres da corte francesa. E, sendo assim, ele acabou questionando a sua capacidade de medicina. E mesmo desapontado, ele decidiu viajar por toda a Europa em busca da cura desta peste. E provavelmente ele acabou se remontando na Itália e outras partes da França durante 6 anos. E foi nessa altura que Nostradamus verificou que ele tinha alguns poderes, muitos deles bastante místicos e até mesmo proféticos. Passados 10 anos da morte de sua família, ele acabou se mudando para Salon, em 1547. Ele acabou casando pela segunda vez com uma rica viúva chamada Anne Ponsard, com quem teve 6 filhos, sendo 3 filhas e 3 filhos.
na sua casa ele decidiu montar um estúdio privado, onde ele acabou instalando um astrolábio, ou seja, alguns espelhos mágicos, como se fosse um tripé. E colocou também um recipiente de vidro de forma redonda, que ele acabou desenhando conforme alguns modelos que ele havia visto em um oráculo. Sendo que à noite, Nostradamus ele decidia se retirar para esse suposto estúdio místico, onde ele fazia experiências com algumas ervas. E durante alguns anos ele decidiu não mostrar o que ele realmente estava fazendo. Ou seja, não queria ver que as pessoas vissem os seus experimentos. E ele se aprofundava cada vez mais em astrologia e ocultismo. Bom, após ele fazer muitos experimentos, ele verificou que ele tinha um poder meio estranho. Ele revelou ser capaz de prever algumas coisas do futuro. Isso ele fazia através de algumas combinações no meio astrológico e, segundo ele, inspiração divina. Em 1550, ele acabou publicando seu primeiro almanaque, que continha muitas previsões gerais para cada mês e ano, sendo que um dos seus maiores trabalhos seria chamado As Centúrias, que foi iniciado no ano de 1554. E no ano seguinte ele acabou publicando sua primeira versão, sendo a Primeira Centúria, uma série de 10 livros, sendo que este trabalho foi dividido em 10 séculos de previsões, com cada século constituído de 100 quartetos, ou simplesmente 4 linhas de versos. O pesquisador Omar Khayyam é um estudioso da vida de Nostradamus e conta como ele fazia essas previsões. Ele dizia que ele ia para o quarto dele, fazia uma concentração no quarto dele, usando uma espécie de uma bacia de água, onde ele então começava a ver esses fatos. E é impressionante porque, apesar dos cálculos astrológicos que ele fazia, ele era um astrólogo da época, mas muitos astrólogos famosos da época diziam, inclusive, que ele era um péssimo astrólogo, porque, na realidade, além dos cálculos astrológicos, ele via nessa tal bacia os fatos como se fosse numa telinha de televisão. E foi nessa bacia, nessa espécie de telinha de televisão, que Nostradamus se inspirou para escrever pequenas quadras, que chamou de centúrias. Nestes textos, ele usava uma linguagem cifrada, misturando 4 idiomas, o francês, o italiano, o grego e o latim. Mas os intérpretes afirmam que ele conseguiu um índice incrível de acertos. O Nostradamus geralmente ele tinha 2 visões à noite, principalmente quando ele olhava para a água ou para o fogo. E muitas das vezes ele estava sendo estimulado por ervas medicinais que ele mesmo ingeria. Será que ele não fumava? Pois essas ervas serviam como estimulantes. O problema é que muitas destas previsões que foram escritas, elas permitem múltiplas interpretações e falavam como se fossem metáforas. Sendo que as combinações de vários idiomas, muitos deles escritos como enigmas, eles são muito complexos. E exige que o intérprete ele tenha vários conhecimentos em várias áreas do conhecimento, como linguística, anagramas e outros tipos de referência de idioma. Se a gente for analisar as previsões deles, muitos trechos são bastante tenebrosos e descrevem eventos específicos, localizações geográficas, configurações astrológicas, o que acabou tornando ele muito famoso no mundo inteiro. Sendo que a rainha francesa, chamada Catherine de Médicis, ela mesma se consultava com Nostradamus e ela admirava muito seu trabalho. Por incrível que pareça, ele acabou prevendo a morte do marido da Catherine, o rei Henrique II. E isso fez com que a sua fama se espalhasse pelo mundo inteiro e atraindo seguidores em várias partes do mundo. Bom, o profeta Nostradamus ele acabou prevendo vários acontecimentos que remontam até as datas de hoje. E existe uma lista que consta até mesmo nos livros de história que todos nós já estudamos. Algumas delas incluindo a Revolução Francesa, o Grande Incêndio de Londres, a Primeira Guerra Mundial, a morte do presidente dos Estados Unidos John Kennedy e também a morte da princesa Diana e um dos mais atuais, a do 11 de setembro. A Revolução Francesa, por exemplo, que só aconteceria mais de 2 séculos depois, foi prevista nos mínimos detalhes. Vejam, por exemplo, essa centúria de Nostradamus. Quando a grande rainha souber que está perdida, demonstrará um excesso de coragem masculina. Passará pelo rio puxada por um cavalo, mal vestida. Depois morrerá pelo ferro e até será ultrajada. A rainha, no caso, é Maria Antonieta, que na verdade demonstrou muita dignidade quando foi levada numa pequena carroça para ser executada. E a morte pelo ferro representa a guilhotina. Vejam só esta outra.
O imperador nascerá perto da Itália e custará muito caro ao império. Veremos com quantos ele faz aliança. Será julgado menos príncipe do que carniceiro. Segundo os pesquisadores de Nostradamus, aqui não há dúvidas. Trata-se de Napoleão Bonaparte, que nasceu na ilha de Córcega, perto da costa italiana, e que passou para a história mais como um conquistador do que como um estadista. Novembro de 1963, o presidente John Kennedy é morto a tiro em Dallas, no Texas. E o irmão dele, o senador Bob Kennedy, também foi assassinado em 68, durante uma convenção do Partido Democrático. Os estudiosos de Nostradamus afirmam que esses dois acontecimentos estão previstos numa única centúria, que diz: o grande homem, no caso John Kennedy, será derrubado de dia por um tiro de trovão, que seria o tiro fatal disparado por volta do meio-dia. O outro será derrubado à noite, e na verdade Bob Kennedy morreu por volta de 1 da manhã. Outro acontecimento dramático que também estaria previsto numa centúria de Nostradamus: a Segunda Guerra Mundial. Nesse caso, o texto de Nostradamus diz: depois de um intervalo pouco importante, uma grande guerra será deflagrada em terra e no mar. Os combates navais serão os mais importantes. A ferocidade dos homens será pior do que a própria guerra. O aparecimento de Hitler para os estudiosos de Nostradamus está muito claro nesta quadra. Da parte mais remota ocidental da Europa, que seria a Áustria, terra de Hitler, uma criança nascerá em meio ao povo humilde. Com seu discurso, seduzirá multidões e sua reputação crescerá no reino do Oriente. Os crimes de Hitler, como o assassinato em massa de judeus e outros prisioneiros em fornos crematórios, estariam previstos nesta centúria que diz o seguinte: o primeiro personagem do Terceiro Reich fará pior do que Nero. Ele será valente para derramar o sangue humano e fará construir fornos. A prosperidade terá fim e esse novo chefe será causa de escândalos. Nostradamus também teria previsto os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, quando disse que perto do porto das duas cidades ocorreriam 2 tormentos como jamais se viu antes. E o mais incrível, ele acabou prevendo a sua própria morte, sendo que quando seu assistente desejou-lhe boa noite no dia 1º de julho de 1566, Nostradamus ele respondeu da seguinte forma: você não vai me encontrar vivo ao amanhecer. Sendo assim, ele foi encontrado morto no dia seguinte. Imagine você prever a sua própria morte. Bom, de acordo com Nostradamus, a Terceira Guerra Mundial está chegando perto. E será a mais forte, mais durável e com maior poder destrutivo do que as duas anteriores. Sendo que ele mesmo confirma em suas previsões que esta guerra vai durar cerca de 27 anos. Mas ele não cita quem irá começar, muito menos os danos que irão causar. Só que um detalhe que bem interessante que ele citou nessa profecia é que esta guerra vai coincidir com a passagem do cometa próximo da Terra. Então podemos tratar isto como um grande sinal? Bom, com certeza atualmente a gente vem vendo uma grande suposta guerra fria entre Rússia e Estados Unidos, principalmente por causa da Síria, onde eles têm um objetivo em comum em combater o Estado Islâmico, porém o governo americano é contra a administração de Bashar al-Assad da Síria, e a Rússia apoia este governo. Então imagine essas duas superpotências em campos opostos, o grande transtorno que pode causar. Outra previsão bastante interessante seria a explosão do Vesúvio. Para quem não sabe, o Vesúvio é um dos maiores vulcões do planeta Terra, e a sua erupção seria bastante catastrófica para nosso planeta. Sendo que a mais recente explosão desse vulcão é datada de 1944. E depois disso ele permaneceu inativo. No entanto, a previsão de Nostradamus diz que ele vai novamente explodir e vai causar inúmeros terremotos e principalmente causar a morte de cerca de 6.000 pessoas. Outra previsão bastante curiosa é o suposto terremoto nos Estados Unidos, que vai afetar inclusive os países
próximos dos Estados Unidos, como México e Canadá. Bom, tem algumas notícias bastante interessantes também de suas previsões. Outra é que o avanço da tecnologia será bastante grande nesta época que nós vivemos hoje, onde uma pessoa com 80 anos poderá ter a aparência de 50, graças aos avanços tecnológicos, principalmente na área da medicina. E a cura das doenças será algo bastante interessante, principalmente por causa da cura do câncer e de outras doenças como a AIDS. Logo esses acontecimentos, a sua fama de vidente aumentou bastante, indo além das fronteiras do seu país, sendo que diziam que muitas celebridades da Europa procuravam Nostradamus para saber o que aconteceria nos seus futuros. Muitos deles simplesmente para conhecê-lo pessoalmente. Só que a saúde de Nostradamus começou a ser bastante abalada no mesmo período que ele estava ganhando bastante fama. E muitos dos seus livros foram editados na Itália e na Alemanha. Bom, existem muitas edições apócrifas, ou seja, aquelas que não são verdadeiras, que foram atribuídas a Nostradamus. E muitas delas são reconhecidas como falsificações. Sendo que na Biblioteca de Paris existem mais de 200 obras que sugerem ter o mérito de Nostradamus, mas são apócrifos. Mas infelizmente são apenas falsificações. Bom, após a sua morte, os seus restos mortais foram sepultados próximo do local onde residia. Foram mudados para outra igreja em Salon, ou seja, a igreja de São Lourenço, onde os restos mortais dele estão lá até hoje. Bom, se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar muito conteúdo sobre Nostradamus, principalmente as suas previsões, a sua história, documentários bastante interessantes. Muitas das previsões que ele fez realmente, se você for analisar, aconteceram, porém a forma como ele escreveu essas profecias, elas surgiam como metáforas. E muitas pessoas interpretavam da maneira que quisessem. Então, é muito difícil você conseguir prever esses tipos de acontecimentos. Mas se a gente for tentar ligar o que ele escreveu e o que está acontecendo, o que aconteceu, podemos considerar algumas verdadeiras. Agora, o ramo da astrologia é algo bastante infinitamente muito vasto para ser estudado. Então, existem teorias da conspiração que defendem que tudo que ele previu era verdade, outros dizem que ele é uma verdadeira farsa, que ele simplesmente escrevia de qualquer forma essas profecias e as pessoas interpretavam da maneira que quiseram. Então, cabe a cada um de nós verificar se isso seria verdade ou não. Eu acredito que algumas profecias que ele fez sejam verdadeiras e que existem muitas outras coisas que podem ocorrer aí no futuro e que não está muito longe. Uma delas é essa questão do conflito da Terceira Guerra Mundial, porque estamos num período onde está acontecendo muitos conflitos, principalmente por causa da religião. Então isso é algo bastante preocupante. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do nosso canal. Posteriormente eu vou fazer novos temas bastante interessantes. Esse aqui eu achei bem interessante por causa das profecias, né? E espero que vocês gostem. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se inscreva no nosso canal para receber as nossas atualizações. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Obrigado.